Olá, amada igreja, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas, algumas referências bíblicas e algum entendimento. Já há alguns dias que estou planeando e Deus está tocando em meu coração de fazer um vídeo referente a esses problemas que ultimamente acontecem na igreja, divisões, rebeliões, problemas nesse sentido. E isso há um fundamento muito grande no mundo espiritual, que é destruir a igreja, destronar a igreja na terra e destronar o evangelho. Amém? E por isso não podemos estar aí simplesmente sem saber o que passa. Amém? Estamos aqui, eu quero te dizer que há muitos demônios e principados e potestades que trabalham em contra a obra de Deus, em contra as igrejas, em contra os pastores e ministros e homens de Deus e mulheres de Deus. Temos aqui alguns espíritos malignos, que existem também nomes para eles, pero todo em resumo são demônios separados para isso. E tem esses nomes. Espírito de Coré, eu não vou aqui falar assim de cada um, seria meu desejo, mas esse vídeo estaria muito grande, porque são tantos espíritos: espírito de Coré, espírito de Ameleque, espírito de Jezabel, outro espírito também, espírito de Absalão, espírito de Herodes. Tenho aqui referências bíblicas: espírito de covardia, espírito de Alejandro. Temos também espírito de Emineu, espírito de Nicolaíta, espírito de Nimró, espírito de Balaão, espírito de Amã, espírito de Leviatã, espírito de Acã, Noadias, espírito de Ló, de Sambalá, Tobia, Recém, espírito de Rudas, espírito de Grécia, espírito de Belial, espírito de Golias, espírito de Pitom, de Pérsia, espírito de Cepa. São um montão de espíritos, pero todos eles trabalham nesta linha, levantando contra seus liderazgos, contra os pastores, contra seus ministros da palavra de Deus, provocando que a gente caia em descrédito com sua própria liderança, provocando que suas ovelhas entrem em desobediência, em pecados contra seus líderes, que entrem em desprezo também contra a própria igreja, contra o trabalho da igreja. Há espíritos aqui que manipulam pessoas, porque eles têm que usar a alguém, colocando envidias, colocando atuações de discórdia entre um com os outros, irmãos, colocando discórdia contra sua própria liderança. Todos eles trabalham numa linha para desfazer com tudo aquilo que é bueno na igreja, com a união, com os respeito. Enfim, são espíritos que trabalham com traições, com discórdias. São espíritos que trabalham com hipocrisia. São demônios manipuladores altamente perigosos que passeiam por la igreja, hechizando cada membro e buscando a quem pueda usar, a quem pueda tragar. Então, eu te invito a que ore, porque não podemos estar cegos perante essa estratégia demoníaca que em los últimos anos estão acontecendo nas igrejas. Amém? Não aceite isto. Muitas vezes estamos com os olhos vendados e não vemos, porque a atuação demoníaca é tão grande que muitas vezes descreemos daquilo que tem que crer e aceitamos a teoria de Satanás. Porque Satanás é muito manipulador. Lúcifer lutou contra sua própria liderança, contra o seu próprio Deus que o criou. E Satanás, Lúcifer, ele era o quê? O anjo mais belo, de las vestes mais decoradas.
E aún assim, ele se levantou contra o mesmíssimo Deus. E ele não se levantou para estar solo. Ele se levantou e levou uma parte de Los Angeles que ele manipulou para também traicionar a Deus. E eu vejo que isso passa nas igrejas. Se sale um, sale outro, não se contenta de sair solo, quer levar a outros a cometer o mesmo ato. Então, se vamos estar orando contra esses espíritos, eu não quero aqui dar honra a Satanás, porque Deus é mais do que ele, é mais poderoso do que ele. Eu não quero com essa conversa entrar em ataques com pessoas. Não, eu quero com estes exemplos de espíritos malignos que temos aqui, são multitud de demônios que lutam para ver a derrota do reino de Deus na terra. Por isso, se vês um grupo em sua igreja sendo rebelião, não siga eles. Não colabore, não ajude a Satanás. Volva a orar com seus líderes, volva a orar com seus pastores, volva a se unir à sua igreja. E lute por la justiça. A Bíblia diz, em Provérbios 14, verso 14, que os infieles receberão a retribuição de sua conduta, pero el bueno será recompensado. E a Bíblia também nos diz que devemos fazer a justiça e não a injustiça. Glórias a Deus. Então, se vamos estar informados, gostaria eu de dar aqui as referências bíblicas de cada espírito maligno, pero não há, esse vídeo vai estar muito grande. Eu prefiro que tu veas simplesmente esta relação, pero lutemos contra esse mal que sobreveio sobre as igrejas. Lutemos para o bem da obra de Deus. Que se alguém está te tentando, saia também, venha comigo. Cuidado, porque muitas vezes podemos estar colaborando com Satanás sem perceber. A gente que se equivoca dizendo isso não é responsabilidade minha, é só do pastor. Sim que é, a igreja é um corpo. E um corpo fiel é forte. E um corpo infiel propaga a destruição. Lutemos por la igreja, por el templo em la terra. Não vamos ser negligentes. Em Joel capítulo 1, verso 1 em delante, vai explicar claramente o tipo de problema que surgiu quando a gente de Israel, quando o povo de Israel se apartou do Senhor. Não dizimou, não ofrendou, se apartou de los cultos, e começaram a ter problemas sérios. A pobreza, a miséria, a escassez, acabou o vinho, acabou a higueira, o fruto, acabou a harina, acabou tudo. Porque a oruga, o pulgão, as plagas caíram sobre aquelas plantações. Não nos equivoquemos. Há consequências quando colaboramos com Satanás. Aparta-te daqueles que andam desordenadamente, daqueles que são rebeldes, daqueles que são desobedientes, que não escutam a sua liderança, que não honram a igreja que tem. Aparta. Entre em oração pedindo a verdadeira direção de Deus, e Deus será contigo, e Deus te honrará. Aleluias. Não seamos testemunha falsa e enganosa, como os outros estão entrando por este caminho. Amém? E aqui fala claramente em Provérbios 14, verso 7. Mantenga-se lejos del tolo, pois de lo contrário hallará conhecimento em lo que ele hablar. Aparta, para que não venhas ser alvo de contaminação. Porque esses demônios, eles trabalham nessa linha de contaminação.
Entra em uno, contamina contra a igreja, contra o trabalho da igreja, contra os líderes. Aí esse também que está contaminado vai contaminar a outra, e vai contaminar aquele, e vai contaminar aquela. Vamos abrir os olhos, e Deus é contigo, para que venga a rechazar tudo aquilo que não pertence a Deus em sua vida, em seu ministério. Amém? Glórias a Deus. Vamos propagar sim a união, a oração. Ore com sua igreja. Se está apartado, volva. Lute. O reino dos céus será tomado à força. Temos que lutar bravamente por os direitos de Cristo. E não lavar as mãos e dizer, eu não necessito preocupar-me. Mentira de Satanás. A igreja é um corpo e deve funcionar em comunhão. Ai, não quero mais saber de igreja, eu quero agora congregar em minha casa. Não hagas isso. O tempo foi criado por Deus para isso, para reunirmos juntos e vivermos em plena união. E vivermos nos ajudando a los outros e fortalecendo-se na presença de Deus. O tempo foi criado para isso, não é só 4 paredes, é para que o Espírito Santo pouse com seus ángeles e Deus haga a obra em nossa vida. Amém? Eu não quero deixar esse vídeo muito largo, pero te digo uma coisa, Deus... Ele dá uma severa lição para aqueles que prejudicam a obra de Deus. Cuidado. Vamos abrir os olhos e cuidar de nosso templo e de nossa vida espiritual. Amém? E conhecer a palavra de Deus. Hijos, erreis por não conhecer a palavra de Deus. Então, vamos a ler, se reúna com seus pastores e hable com eles. Não saia assim como assim. Busque a inteligência e a sabedoria da parte de Deus. Amém? Que Deus te dê força, discernimento do poder do alto, para que seas guardado bajo a mão de Deus, para que tenhas uma vida plena e justa na presença de Deus. Dejo um saludo e que Deus lhe proteja e que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar e se unir contra as astutas ciladas do diabo. Orando e se unindo. Deus conta contigo e esta igreja também. Amém? Paz de Cristo em nome de Jesus.